Oi, gente, tô de volta. Dessa vez para continuar conversando, batendo um papo com vocês sobre o Kybalion de novo. E dessa vez a gente vai conversar sobre um outro princípio hermético, que é o princípio da correspondência. Então, esse princípio diz o seguinte: como acima é abaixo, como abaixo é acima. E esse princípio, ele é uma chave muito linda, assim, para o nosso processo espiritual, para a gente compreender, né, uma série de situações na nossa vida de uma maneira diferente, que tá também muito relacionado com o curso em milagres, né. Então, vamos entender primeiro o que ele está querendo dizer, né. Ele parte do pressuposto, o Kybalion, da ideia do mentalismo, de que o universo é mental, então de que nós estamos 100% imersos em um sonho, como se fosse um sonho, né? Uma projeção da mente e da mente, da grande mente que é a mente una, né? Que foi subdividida nessas pequenas mentes que a gente se identifica como ego. Mas que isso tudo faz parte, pro Kybalion ele vai falar de um pensamento de Deus, de um sonho de Deus. A nossa realidade é como se fosse um sonho de Deus pro Kybalion. Então, primeiro, para explicar a correspondência, no livro ele vai falar sobre a correspondência de níveis. Então, os níveis que existem são 3 principais, ele subdivide, tem várias categorias, quem tiver interesse de ler, ele se aprofunda um pouquinho mais, mas de maneira geral são 3 principais níveis. Então a gente tem o nível espiritual, a gente tem o nível mental e a gente tem um nível da matéria, um nível do corpo. E ele diz no princípio da correspondência que existe uma correspondência entre todos esses níveis, né? Então o que existe no mundo espiritual, existe no mundo mental, e existe também no mundo material. Só que ele utiliza a palavra como, não é exatamente igual o que tem no mundo espiritual, não é exatamente igual o que tem no mundo da mente, que não é exatamente igual o que tem no mundo material. Porque são níveis diferentes, digamos assim, de consciência. Só que existem correspondências. E essas correspondências muitas vezes podem ser o caminho, né, para que a gente possa ir se elevando ao mundo espiritual, né? É como se fosse dicas, né, do que existe ali nesse mundo espiritual que a gente capta, que está aqui para ser aperfeiçoado até chegar nesse mundo espiritual. Então a gente tem essa questão que para um curso de milagres vai vir também a própria ideia da mente santa, do Espírito Santo e da mente una, que seria essa ideia do espiritual, mas no lugar da cura da mente. Então a gente tem essa mente curada que a gente pode acessar, porque ele fala que a ponte entre matéria e o espiritual é a mente. Então, que é no mundo mental que a gente consegue fazer essa transição, fazer as curas, digamos assim, né, do que a gente está vivendo na matéria, para caminhar cada vez mais para essa consciência 100% espiritual. E para um curso de milagres tem-se essa mesma percepção, né, de que a nossa mente santa e santa no sentido de 100% curada, 100% lúcida, né, de quem realmente é, ela permanece assim, ela nunca deixou de ser como é, mas que existe como se fosse um mensageiro, né, que é o nosso eu superior, que é o Espírito Santo, que pega essas informações de quem a gente realmente é e transmite aqui para nossa experiência na matéria, através da nossa mente, para que a gente possa ir curando e cada vez mais retornando. Então tem primeiro essa parte, que ajuda a gente já a entender um pouquinho, tanto essa perspectiva do Kybalion quanto no curso de milagres, mas tem uma segunda chave que eu sinto que é bem poderosa e prática, que ajuda a gente no dia a dia, que é a ideia de que o que a gente está vendo fora é um reflexo do que a gente está vendo dentro. E aí a gente começa a falar de um processo de autoconhecimento mesmo. E é interessante até dizer que essas leis universais, elas podem ser aplicadas em vários níveis. Então a gente pode dizer que no micro tem o que é tem no macro, né, coisas similares. Então quando a gente olha para um átomo bem de perto, a gente vê uma dinâmica muito parecida com a galáxia. Então, quando a gente olha para o nosso interior, a gente vê uma dinâmica muito parecida também com o mundo. E por isso o mundo é espelhado, por isso o mundo de correspondência. E esse princípio, nesse lugar de autoconhecimento, ele vai chamar a gente para um posicionamento de autorresponsabilidade, que é muito desafiador nesse mundo, porque a gente está muito identificado com a ideia de nos separarmos do conflito fora, né? Então, isso aqui é um conflito fora, não tem nada a ver comigo.
E para o Kybalion e também para um Curso em Milagres, o conflito que a gente vê fora tem relação com o conflito que está na nossa mente. Então, uma guerra que a gente vê fora não é que... Porque às vezes as pessoas começam a interpretar, então se eu vi uma guerra é porque eu fiz guerra em algum lugar, ou se eu não gosto de traição e tá acontecendo traição aqui perto de mim ou comigo, é porque eu traí alguém. Não é necessariamente nesse nível literal, mas está representando ideias de guerra, ideias de conflito na nossa mente que a gente precisa olhar. Em alguns níveis espirituais a gente pode falar de vibração, né? Então a ideia de que a guerra que está acontecendo lá longe, a nossa vibração interna de guerra, né, também cria, ajuda a co-criar, a gente pode falar nesse sentido. Mas para o Curso em Milagres ele vai colocar, e para o Kybalion num determinado nível, muito a lente na gente, né? Então o que essa situação que está mexendo comigo, que está acontecendo agora, que eu considero seja injusta, seja, enfim, triste, seja qual for o sentimento que eu tenho em relação a ela, o que ela diz sobre mim, né? Qual é o simbolismo que ela está carregando, porque aquilo, né, aquilo que tem dentro é aquilo que tem fora. E aí, para um Curso em Milagres, ele traz uma perspectiva diferente da que a gente está acostumado no mundo, que é exatamente essa, está separado, isso está lá. Então a traição, o roubo, a guerra, sei lá, tá longe de mim e tem a ver com essas pessoas horríveis que fazem essas coisas que não tem nada a ver comigo e com a minha experiência pessoal. E para um Curso em Milagres, ele vai falar que é a projeção que faz a percepção. Então que primeiro a gente projeta, e ele traz que esse é o mecanismo que o ego criou para que a gente continuasse preso aqui na matéria, para que a gente continuasse nas ideias de divisão. Então, os meus conflitos internos, eu não vou ficar conflitando na minha mente, eu vou projetar fora e a partir dessa projeção eu vou criar uma percepção sobre o mundo. E essa percepção, veja bem, é sempre permeada pelas minhas crenças, pelas minhas ideias de passado, pelas minhas preferências, pelos meus medos. Então não é de fato necessariamente o que está acontecendo, mas a percepção que eu crio reconfirma as crenças, reconfirma a projeção que eu tô fazendo, para que eu continue projetando e achando que tá fora. E daí muitas vezes a gente fica brigando com o mundo lá fora, em vez de, pera, deixa eu olhar aqui pra dentro. E aí a gente vai para um nível, assim, de um processo espiritual. A gente tá falando de uma coisa muito grande, tipo uma guerra, mas a gente pode estar falando de coisas pequenas, de pequenos conflitos do dia a dia, de pessoas que às vezes falam uma coisa que a gente não gosta, que agem de uma maneira que a gente não gosta. E nesse processo, quando a gente olha para dentro, a gente consegue tomar consciência do que aquele simbolismo está trazendo sobre a nossa mente. Qual é o convite que realmente está sendo feito pra gente de cura, né? O que eu preciso olhar? Talvez eu esteja contribuindo, né? Então a ideia da guerra, quais são os pensamentos de conflito que tem dentro de mim? Eu tô em guerra com o quê? Eu tô em guerra com quem? O que eu preciso curar nisso dentro de mim? Ou a ideia de, às vezes tem até essa analogia de um assalto, né? Alguém vai lá e rouba o seu celular. Ah, mas eu não tô roubando ninguém. Mas esse sentimento de perda evoca em você, né? Que ideias do passado isso pode estar trazendo para você curar. E quantas vezes você não roubou o celular, mas você roubou, por exemplo, a chance de alguém falar, porque o celular é um símbolo, e é exatamente nesse lugar que o Kybalion e um Curso em Milagres também quer que a gente entre, né? O celular é um símbolo de comunicação. Então quantas vezes a gente não roubou a fala de alguém, não entrou na frente, não reverberou com essa energia que foi materializada dessa maneira para que você olhe para sua mente. Só que o que a gente costuma fazer? A gente pega os símbolos do mundo e a gente se justifica no lugar do julgamento e da vítima também, dependendo da situação. E aí a gente fica só julgando fora e a gente não traz para perto, a gente não traz para dentro para realmente curar, para realmente ver o que eu tô contribuindo aí. E aí nesse lugar na mente, a gente começa a cada vez mais, quanto mais a gente faz isso, alinhar nossa mente, a mente certa, né, e enxergar cada vez mais as coisas como são, deixar de ver projeções externas, né? Então as coisas não nos afetam mais tanto. Então se eu curo isso na minha mente, do, sei lá, assalto do celular, eu já vou estar mais em paz com essa ideia. Eu não vou ficar reverberando aquele conflito internamente, que é o que a gente costuma fazer no mundo, porque a gente projeta fora e acha que é o outro que tem que resolver.
e muitas vezes o convite é para uma cura mais profunda na mente. Então eu olho essas ideias na mente, eu curo essas ideias. E talvez, curando essas ideias, eu possa ter uma inspiração do que realmente é útil de se fazer, como eu me posiciono, o que eu falo para fulano, como que eu ajudo nessa situação injusta, o que eu posso fazer, mas que é verdadeiramente útil. Não é um estado de julgamento, de o outro tá fazendo algo que eu não gosto e tá errado, e o mundo é isso, o mundo é aquilo. Não, volta. O que isso tem a ver comigo? O que eu posso curar? Onde eu posso ser verdadeiramente útil nessa situação? Verdadeiramente útil. E daí assim as coisas vão ficando mais leves, né? E a gente vai caminhando cada vez mais num propósito verdadeiro, nas pequenas coisas e também em coisas grandes, né? Então, eu senti de ler pra vocês um trechinho de Um Curso em Milagres que fala exatamente sobre isso, sobre percepção e projeção. Então, vamos juntos para complementar um pouquinho mais essa reflexão. Tá no capítulo 11, a introdução. A projeção faz a percepção. Então é aquilo que já está na minha mente, eu projeto, e daí eu passo a perceber isso no mundo, daquela forma, naqueles pensamentos, com aquelas crenças que eu tenho, com aquela ideia de passado que eu tenho, entende? Cada um pode ver a mesma situação e chegar em conclusões diferentes. E todo mundo vai chegar. Por mais que sejam parecidas, cada um tem uma perspectiva um pouquinho diferente. Por quê? Porque isso faz parte da minha projeção pessoal em cima daquela situação específica. O mundo que vês é o que deste ao mundo, nada mais do que isso. Mas embora não seja mais do que isso, não é menos. Portanto, é importante para ti. Ele é a testemunha do teu estado mental, o retrato externo de uma condição interna. Como um homem pensa, assim ele percebe. Portanto, não busques mudar o mundo, mas escolhe mudar a tua mente sobre o mundo. A percepção é um resultado e não uma causa. Então, essa é a reflexão que ele traz pra gente, uma reflexão bem direta, né? Que traz a gente para um lugar bem absoluto da mente, mas que é um convite, por mais que seja direto, eu sinto que é um convite gentil, da gente ir aos pouquinhos assumindo o que eu tô projetando, o que eu tô fazendo para que essa percepção que eu estou experienciando agora, esteja agora aqui na minha frente, o que eu posso curar, onde eu posso ser verdadeiramente útil, depois de curar a minha mente, né, de ir em direção a essa cura, para que daí eu possa estender cada vez mais a paz e o amor nessas situações de conflito. Bom, gente, é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Espero que tenha feito sentido. Deixa o like de vocês, o comentário, vamos conversar. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.